deu a autorização para o rapaz efetuar a pequena notinha e saí logo à frente. Logo na sequência eu saí, o ônibus saiu do ponto e foi embora. A posição que o ônibus estava é que a pista estava assim, o ônibus estava bem aberto, que caracterizava com toda clareza de que ele estava no meio, na faixa do meio, abriu muito, porque com certeza ele, não sei se ele era caminhoneiro, porque geralmente o caminhão abre, mas o ônibus não precisa. Então o senhor está me dizendo que o senhor está presumindo essa dinâmica? Não, eu estou falando mediante eu ser um profissional do volante, eu estou dizendo. Eu só estou falando o que estão me perguntando, eu estou respondendo, mas não estou afirmando nada que... O senhor acredita, se fosse eu estaria naquele lado, porque todas as empresas que eu trabalhei, eu prestei um curso ali de treinamento e eu sou instrutor de trânsito, eu tenho que saber disso. Então, senhor Mézio, mas assim, o que eu quero entender, na verdade, é que o senhor está presumindo essa dinâmica. O senhor não viu onde o ônibus estava, só pela imagem o senhor presumiu. A senhora é advogada, não é? Sim. O que ele me perguntou e o que a doutora me perguntou. Eu estou respondendo que eu estava a uma distância mais ou menos de uns 10 metros, mais ou menos, e eu vi o que estava acontecendo, porque eu estava... Mas assim, se eu falar assim, não, eu estou vendo todo o lance, mas eu já tinha visto, porque do jeito que ele saiu, parecia que ele estava conversando com alguém, que é muito comum um motorista de ônibus fazer isso, que eu também já fiz isso, e já fui penalizado por isso. E eu estou respondendo uma coisa assim, mediante o que eu pude ver. Então, a pergunta é, a testemunha deve prestar depoimento sobre fatos que são do conhecimento dela. O senhor viu o motorista do ônibus conversando com alguém no momento do acidente? Então, olha bem, vou tornar a responder. Pelo retrovisor, a gente vê que a pessoa está sem estar olhando pelo retrovisor. Se eu estiver atrás de um carro, a senhora também já andou atrás de um carro, a senhora vai ver que dá para ver que a pessoa está... A minha pergunta é simples. O senhor viu o motorista do ônibus conversando com alguém no momento da colisão? A distância que eu estava, vi. Ele estava conversando com outra pessoa no momento da colisão? Porque ele estava ali dirigindo e pela posição que eu estava atrás do retrovisor dele, eu estava vendo que ele não estava com um olhar para o retrovisor. Ele estava conversando distraído do que ele estava fazendo. E ele veio para cima, com toda certeza, porque o pisca do ônibus... Porque eu perguntei ao senhor por mais de uma vez se o senhor tinha presenciado o momento da colisão e o senhor respondeu negativamente. Não, mas eu volto a corrigir então a pergunta. O que eu disse para a senhora foi o seguinte, que de longe dá para ver que ele estava com a seta da moto dele ligada, como que indicava que ele iria entrar ali, e o motorista do ônibus não estava com o alerta dele ligado. Aí, então isso daí, outra coisa, de cá de trás... A minha pergunta foi, primeiro eu perguntei, o senhor presenciou o momento da colisão? E o senhor disse que não. Não, mas eu disse, doutora... Acho que ele deu tantas voltas que ficou até difícil de compreender. Olha bem, então eu vou tentar... um pouco mais assertivo. O que eu estou querendo... Eu perguntei por mais uma vez. Mas então eu vou responder... Presenciou o momento da colisão? Porque agora o senhor acabou de afirmar que o senhor viu o motorista do ônibus conversando na hora da colisão. E o senhor nem dentro do ônibus estava. Não, mas isso eu falo e pode me perguntar 500 vezes. Da distância que eu estava do ônibus, apesar de eu usar o óculos, eu consigo ver lá pelo coisa que ele tinha que estar dando certo. Eu estava atrás do ônibus. Senhor, está certo é uma coisa. Eu estava atrás do ônibus, doutor. Eu falei que eu saí do... Conversando é outra, muito diferente. O senhor não está aqui para dizer o que o senhor acha que aconteceu. Mas eu estou falando que eu sei. O senhor está aqui para falar o que o senhor viu. Mas é isso que eu estou falando que eu vi. Então, pode perguntar. O senhor, no momento da colisão, aqui que você estava do ônibus? Eu estava mais ou menos... Eu falei que pode voltar aqui que vai ouvir. Eu falei, porque eu parei no ponto, o ônibus também estava. Eu parei, entreguei o papel na mão do rapaz e o ônibus estava a poucas distâncias. Só que eu não estava... A distância do ônibus... mais ou menos 10 metros, mais ou menos, no máximo. E eu estava atrás dele e eu ia sair para o outro lado. E eu estava observando que desde lá do início que ele tinha já feito uma barbeirada lá na entrada. Então o senhor viu? Eu vi, aí eu só não vi totalmente assim. A mim não interessa, ele fez 10 barbeiradas. A mim interessa o que aconteceu no momento da colisão. Certo. Porque 10 barbeiradas anteriores
não resultaram no atropelamento. Então, não me interessa saber. Eu estou aqui para avaliar a conduta do motorista antes do